Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você com certeza já ouviu falar em Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier foi um importante médium brasileiro e expoente da doutrina do espiritismo no país. Ele promovia ações filantrópicas, curas espirituais e trazia consolo aos que o procuravam no centro espírita em que atendia em Uberaba, Minas Gerais. As pessoas gostavam de ouvir os ensinamentos e conselhos de Francisco, fosse por curiosidade ou por concordarem com ele. Em especial, elas gostavam das previsões de Chico Xavier. Talvez a mais famosa dessas previsões seja a chamada data limite. Já ouviu falar dela? Data limite, de acordo com Chico, seria um prazo em que a humanidade teria para buscar a paz, digamos. Uma espécie de trégua nas guerras, conflitos e todos os ciclos violentos pelo planeta. Dessa forma, caso a humanidade conseguisse cumprir com esse período de trégua, a Terra entraria numa fase de regeneração da galáxia. Interessante, né? Essa nova fase da Terra, por assim dizer, traria muitos avanços científicos para a humanidade, a descoberta de curas para doenças e a prosperidade espiritual do nosso planeta e seus habitantes, além de nos dar um passaporte para podermos ter contato com seres extraterrestres. Segundo a previsão de Chico, essa data limite teria iniciado em 20 de julho de 69, quando o homem conseguiu pisar a Lua pela primeira vez. De acordo com os recados espirituais que Chico dizia receber, a humanidade teria 50 anos para cumprir o que o mundo espiritual pedia, e esse prazo se encerraria no mesmo 20 de julho de 2019. A recomendação mais forte era que não entrássemos numa terceira guerra mundial. E, de fato, não entramos. De um jeito ou de outro, essa parte do acordo está cumprida, pelo menos por enquanto. Mas, e com todo o resto? Será que cumprimos? Será que já estamos na tal era de regeneração e daqui para frente poderemos respirar um pouco mais aliviados enquanto humanidade? Bom, a verdade é que ninguém tem resposta de maneira conclusiva, né? Eventos espirituais, assim como muitos outros, são eventos de ordem íntima e, como nós dissemos no início do vídeo, tem gente que busca esse tipo de informação só por curiosidade e tem gente que, de fato, acredita no conteúdo dessas falas. Um exemplar do jornal Folha Espírita de maio de 2011 trouxe uma revelação feita em 1986 por Chico Xavier sobre o futuro reservado ao planeta Terra e a todos os seus habitantes nos próximos anos. A revelação foi feita a Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e da Vinha de Luz Editora, e nos avisa sobre a criação de futuros equipamentos que permitiriam à humanidade se comunicar com o mundo dos mortos e com seres de outra dimensão. Temos aqui um resumo dos pontos interessantes do texto. A íntegra pode ser lida no exemplar 439 de maio de 2011 do jornal Folha Espírita. Há muito tempo carrego esse fardo comigo e sempre me preocupei no sentido de que Chico Xavier não me falaria tudo o que relato nessa edição da Folha Espírita à toa, senão com uma finalidade específica. Na ocasião da conversa que descrevo nas páginas seguintes, senti que minha mente estava recebendo um tratamento mnemônico, diferente para que eu não viesse a esquecer aquelas palavras proféticas que, em momento oportuno do futuro, eu seria chamado a testemunhá-las. Tive a felicidade de conviver na intimidade com Chico Xavier, dialogando com ele vezes sem conta, madrugada adentro, sobre variados assuntos de nossos interesses comuns, notadamente sobre esclarecimentos palpitantes acerca da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Um desses temas foi em relação ao Apocalipse, Novo Testamento. Desde então, em nossos colóquios, Chico Xavier tinha sempre uma ou outra palavra esclarecedora sobre o assunto, pontuando esse ou aquele versículo e fazendo-me compreender, aos poucos, o momento de transição pelo qual passa o nosso orbe planetário a caminho da regeneração. De acordo com Geraldo Lemos Neto,
Apesar das preocupações com as mazelas enfrentadas pelo Brasil, como fome, violência, grandes desigualdades sociais, escândalos políticos e econômicos, doenças, falta de educação e cultura para o povo, Chico acreditava que o caminho a ser seguido pela pátria do Evangelho é o da regeneração, através do amor e da sabedoria, já que Jesus Cristo, Senhor e Salvador, também tinha passado por provações e perseguições e, mesmo depois de tudo isso, conseguiu ressuscitar e alcançar uma vida eterna de glórias. Pelos milhões de católicos e evangélicos, e sendo o país com mais adeptos da doutrina espírita no mundo, que já tem 168 anos de seu surgimento através da codificação feita por Allan Kardec, o Brasil é chamado de a pátria do Evangelho. Segundo Geraldo Lemos, numa conversa que ele teve com Chico, o médium teria refletido que, para alcançarmos a glória, assim como Jesus, também precisaríamos passar por momentos difíceis, tal qual o Salvador. Mas por que a data limite teria o seu início em 20 de julho de 69? O que isso tem a ver com a chegada do homem à Lua? Segundo Chico, quando o homem conseguisse chegar à Lua, aconteceria uma reunião entre autoridades e comunidades espirituais e interplanetárias para que fosse discutido o futuro no mundo. Nessa reunião celestial, Jesus, que para os seguidores do Espiritismo é o governador da Terra em sua imensa bondade, teria decidido, em concordância com outros seres superiores ali presentes, a dar uma última chance para os habitantes do nosso planeta, já que o homem tinha conseguido pisar na Lua por seu próprio esforço e merecimento. Todos os eventos desagradáveis que estariam agendados para o final do século XX, por misericórdia, teriam sido suspensos e, em vez disso, nós ganhamos uma nova chance. Mas será que algo realmente mudou nesses últimos quase 7 anos, desde 20 de julho de 2019 até hoje? Bem, para os estudiosos da área, até mesmo para aqueles que interpretam os fatos por meio de teorias correlacionadas, a principal evidência de que passamos bem por essa prova de resistência moral são as recentes aparições de objetos voadores não identificados no céu e também os seus derivados. Lembra que dissemos que, de acordo com a previsão de Chico Xavier, se nós nos comportássemos, um dos resultados da trégua seria ganharmos uma espécie de passaporte para termos contato com criaturas intergalácticas? Pois é, relatos de gente que dizem ter visto um ET, um alienígena ou até mesmo seres e objetos não identificados sempre existiram. Nós sabemos, mas seria coincidência ou não esses relatos terem ganhado mais notoriedade justamente após 2019? O fato é que, para muitas pessoas, tudo isso não seria uma mera coincidência e os seres extraterrestres teriam como missão ajudar a nossa humanidade em sua evolução, agora que ela teria conseguido entrar para a fase de regeneração. Inclusive, há quem diga que a própria pandemia do coronavírus faria parte da programação dessa nova era. Por ser um homem de boa índole que buscava fazer boas ações para aqueles que lhe procuravam, sem jamais ter tido seu nome associado a nenhum escândalo moral ou de fé que colocasse em dúvida a sua nobre reputação, construída ao longo de sua vida e de seu trabalho com a espiritualidade, Chico compartilhava com o Brasil e o mundo conselhos, ensinamentos e reflexões acerca da vida. Ele transmitia mensagens que acreditava poder auxiliar os humanos nos seus dilemas e em suas várias dúvidas sobre o que de fato acontece quando a gente parte para o outro plano. Muitos pensam que essa previsão de Chico seria algo semelhante ao Apocalipse, que também são espécies de previsões sobre como se daria o fim do mundo, segundo a Bíblia. Porém, essa ideia de que a previsão da data limite de Chico Xavier e o Apocalipse seriam o mesmo evento está errada. Isso porque a ideia dessa data limite que Chico relatou lá em 1971, no programa Pinga Fogo da então TV Tupi, não se trataria do fim definitivo do mundo. Nada disso. Seria apenas o fim de um ciclo planetário e início de outro. E esse novo ciclo, como você e eu vimos nesse vídeo, seria melhor que ciclos anteriores atravessados pela Terra. Giuliano Pozzati, autor do livro e do documentário sobre a data limite de Chico Xavier, explicou um pouco sobre o tema em entrevista ao veículo O Tempo, em 2019.
A data limite não tem a ver com o fim do mundo, e sim o começo de uma nova era. Todo projeto tem fases, e todas as fases têm metas, e todas as metas têm data limite. Estamos nos movendo de uma fase da humanidade para outra. A grande questão que fica de tudo isso é sabermos se conseguimos ou não cumprir com o pedido feito pelos seres superiores. Para Potsdam, o jogo está empatado, porque há uma metade da humanidade que nos faz acreditar e ter esperança no mundo melhor, enquanto a outra não parece se preocupar muito com o nosso futuro. Bem, essa previsão e tudo que a envolve parece uma daquelas questões difíceis de se obter uma resposta clara, né? Mas e você? O que acha de tudo isso? O que acha dessa temática? Deixe nos comentários, nós gostaríamos muito de saber o que você pensa. Agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.